seguimos com informações de Brasília porque Lula deve anunciar ainda hoje os novos ministros que irão compor o governo. Faltam menos de 10 dias para a cerimônia de posse do presidente eleito e Lula divulgou apenas 6 dos 37 nomes. Então vamos conversar ao vivo com a Luciana Verdolim, que vai trazer os detalhes para a gente desse anúncio. Tudo preparado por aí, Luciana? Tudo preparado, tudo pronto. Antes do anúncio, Daniel, propriamente dito, da expectativa, do anúncio de novos ministros, a gente vai ter aqui a apresentação dos relatórios dos grupos temáticos que trabalharam aqui nessa transição. Foram 32 grupos que vão apresentar os diagnósticos que serão levados em consideração pelo novo governo para tomar as primeiras medidas assim que assumir o cargo, o presidente eleito assumir o cargo no próximo dia 1º de janeiro. Logo depois, a expectativa é de um pronunciamento do presidente eleito. São vários cargos que ainda precisam ser anunciados. As negociações ainda estão ocorrendo. Vale ressaltar que parte da negociação envolvendo aí a PEC fura-teto levou em consideração a necessidade de que fossem distribuídos cargos aqui dentro da administração federal. Vários partidos condicionaram apoio à proposta no Congresso Nacional a uma participação mais ativa dentro do próximo governo. Por isso, demorou tanto a negociação para a apresentação da PEC, quanto o anúncio de novos nomes. Alguns já estão mais ou menos engatilhados. O Wellington Dias, no desenvolvimento social, como o Alexandre Garcia, inclusive, já vinha comentando. Simone Tebet queria essa pasta, vinha também trabalhando para tentar garantir que ela fosse indicada, mas isso dificilmente vai acontecer. O Wellington Dias deve, se for confirmado o mesmo nome dele, como é a expectativa, como aliados do presidente eleito já dão como certo, vai aí administrar um orçamento milionário para pagamento do Bolsa Família no ano que vem. A gente tem também o ex-governador e senador eleito Camilo Santana, que vai assumir a educação, e Alexandre Padilha, que já foi ministro nos governos petistas e deve ficar com as relações institucionais, porque é bom a gente lembrar que esse Congresso que aprovou a PEC fura-teto não é o Congresso com o qual Lula vai trabalhar a partir do ano que vem, porque tem a mudança de legislatura e há uma preocupação grande porque muitos dos eleitos são ligados ao grupo do presidente Jair Bolsonaro. Então, muita coisa ainda precisa ser finalizada. A transição oficialmente já acabou, mas os trabalhos devem permanecer e principalmente as negociações para garantir apoio político no Congresso Nacional. Para isso, é preciso garantir também nomeações e cargos. É isso, a gente segue em contato com a Luciana Verdolim. Anúncios importantes hoje por parte dessa equipe de transição. Serão os novos ministros do governo federal. Seguimos com análise e com opinião. Coronel Tadeu, que é deputado federal e analisa a situação política do Brasil. Muito provavelmente, figuras conhecidas do brasileiro, especialmente do Partido dos Trabalhadores, devem assumir algumas pastas. Mas comenta-se, inclusive, informações preliminares indicam a possibilidade de Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, assumir uma pasta. Gostaria da sua avaliação e análise, coronel. O atual presidente, na verdade, o presidente que foi eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele não fechou ainda esse ministério porque ele precisa observar o aspecto político. Ele tem que olhar para frente e saber que ele precisa ter base. Então, tem partidos como o MDB, o PSD, provavelmente o PP, vários partidos que compõem o Centrão querem essa participação na esplanada dos ministérios. E o próprio Ricardo Barros, recentemente entrevistado aqui pela gente, ele disse, tem algumas pastas que não são atrativas, ou seja, os partidos não vão querer ministérios que não sejam abastecidos com recursos, E além dos ministérios, nós temos presidências de estatais, diretorias de estatais, nós temos empresas, autarquias, todas elas acabam gerando muita cobiça. Então, o Lula deve estar olhando para os 37 ministérios, olhar quem é o partido que eu vou trazer para a base, e isso precisa fazer conta, porque ele precisa ter uma base de pelo menos 340, 350 deputados, senão nada vai acontecer no governo dele, ele vai ser simplesmente travado, e não pode esquecer de olhar para o Senado também, porque os senadores, eventualmente, vamos contabilizar que ele também faça
a presidência do Senado e a presidência da Câmara, então ali os senadores também vão ter que ser atendidos nos seus pleitos. É um xadrez que ele deve estar olhando nesse momento para o tabuleiro e vendo aonde ele consegue encaixar o maior número de pessoas que possam ser aliadas. Não é uma tarefa fácil. É, como eu falei anteriormente aqui nesse programa, hoje ainda, né? É o famoso toma lá da cá e a volta da política do troca-troca, aquela velha política, que vão novamente aparelhar toda a estrutura federal e praticamente, não digo destruir o orçamento, porque o orçamento, na minha opinião, ele já foi destruído com a aprovação dessa PEC. Eles vão agora fazer as suas gastanças da forma que eles bem entenderem. Tanto não é fácil que estamos no dia 22 de dezembro, né, deputado? E só temos 5 ministros oficialmente anunciados, são 37 ministérios, portanto, restam 32 nomes e provavelmente nem todos serão anunciados hoje, porque ainda precisam dar contrapartida pela votação de ontem na PEC, já de olho na formação de uma base aliada, embora o líder do atual governo, o deputado Ricardo Barros, tenha dito que essa história de contrapartida não passou pelas negociações, a gente sabe, o senhor muito melhor do que eu, porque é deputado, que isso é falado o tempo inteiro, é a moeda de troca corrente na política, são cargos e verbas. E esse governo atual de Jair Bolsonaro fez isso também, só que fez por meio do orçamento secreto, que entregou para a Lira, eram bilhões de reais distribuídos para líderes, deputados e senadores mais próximos ao governo, e isso a gente via que era inflado nas votações, quando você tinha votações, PECs fura-teto, inclusive do atual governo, importantes, caras a Jair Bolsonaro, mais dinheiro era liberado, e você tinha o Centrão em importantes cargos, com muito dinheiro, muitos recursos, como a Codevasf, que é do Vale do São Francisco, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é a área com mais recursos do Ministério da Educação, que é o ministério, por sua vez, com mais recursos da Esplanada. Você tem Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, portanto, coração da Esplanada, Fábio Faria no Ministério das Comunicações, até pedir a exoneração, sua demissão ontem. Então, a gente tinha o Centrão muito bem aquinhoado também no governo Bolsonaro, e no governo Lula a gente volta aquele desenho com um número inchado de pastas para abarcar todos esses aliados. Acho que tem 2 grandes perguntas para serem respondidas hoje, talvez uma delas não seja, que é onde você vai agora contemplar esses novos aliados, né, do MDB, União Brasil, PSD e até alguns mais ligados ao Arthur Lira, como Elmar Nascimento, por exemplo. Ele pleiteava o Arthur Lira, o Ministério da Saúde. Lula bateu o pé no chão e falou, não, aqui não, de jeito nenhum, é a Anísia Trindade que será nomeada. Esse nome certamente confirmado hoje. Mas será que o Elmar Nascimento, por exemplo, pode ficar com integração nacional? E o Ministério das Cidades, para algum nome do MDB, o Renan Filho vai ficar onde? E o José Priante, por exemplo, que é deputado, aliás, de primeira hora do Helder Barbalho, ele só, ex-governador do Pará, conseguiu eleger uma bancada de 9 deputados no MDB do Pará, muito poderosa. Todos esses alinhados terão que ser beneficiados e terão cargos importantes na Esplanada. Outra grande pergunta de hoje é qual será o espaço das mulheres? Alguns nomes certamente já serão confirmados hoje. Sônia Guajajara, Povos Originários, Margarete Menezes, Cultura, Luciana Santos, que é vice-presidente, que é presidente do PCdoB e vice-governador de Pernambuco para Ciência e Tecnologia, Esther Dweck, Ministério de Gestão, Aniele Franco, Igualdade Racial ou Ministério das Mulheres, Nízia Trindade na Saúde. Outras 2 mulheres que tiveram papel central na campanha de Lula no segundo turno, principalmente, Marina Silva e Simone Tebet. Ficarão com as pastas que tanto pleitearam? Parece que a Simone não ficará com desenvolvimento social, deve mesmo para Wellington Dias, porque o PT fez muita pressão para ficar com essa pasta que é considerada uma vitrine, porque é responsável pelo Bolsa Família. A Simone Tebet queria essa. Teve uma conversa essa semana com a Gleisi Hoffmann, que ofereceu o meio ambiente. A Simone disse não, essa pasta já é identificada com a Marina, deve ser da Marina. Ofereceram também a agricultura. Parece que a Simone disse não. Qual o espaço que ela terá? Pegará muito mal se uma aliada fundamental para Lula ganhar essa eleição apertadíssima no segundo turno não ficar com uma pasta importante na Esplanada. Eu acho que será um erro estratégico grave do governo logo nessa largada. Vamos ver o que vai sair disso. Marina também enfrentou muita pressão e resistência do PT para ficar com a pasta do meio ambiente, mas é capaz que acabe levando essa.
São essas, eu acho que as principais perguntas, dúvidas que ainda ficam, porque muitos desses outros nomes estão ventilados e, claro, Geraldo Alckmin, vice-presidente, ocupará de fato o Ministério da Indústria, porque 2 nomões entre o mundo do mundo empresarial disseram não, né? O presidente do Grupo Ultra e também o Josué Gomes, filho do Zé Alencar. Os 2 disseram não vão se afastar dos seus grupos empresariais para assumir o ministério. Será que o Alckmin provavelmente será um coringa aí para liderar essa área? Então é isso, daqui a pouco teremos essas respostas.